Veja a trajetória do Flamengo na Copa Libertadores da América de 2022 até a final. O Flamengo ficou no Grupo H, na Copa Libertadores da América de 2022. Universidade de Chile, Sporting Cristal do Peru e o argentino Talleres. A primeira rodada na fase de grupos da Libertadores 2022, o Flamengo enfrenta o Sporting Cristal do Peru, lá em Lima, venceu o peruanos de 2-0, um gol no primeiro tempo de Bruno Henrique com assistência de Mateuzinho. No segundo tempo Mateuzinho marca o segundo gol do Flamengo com assistência de Lázaro. Na segunda rodada Flamengo enfrentou o Talleres da Argentina, no Maracanã Flamengo venceu de 3-1, com gol de Gabigol de pênalti com categoria marca o primeiro gol aos 11 minutos do primeiro tempo, aos 26 minutos também no primeiro tempo o Everton Ribeiro marcou o segundo gol com assistência de Bruno Henrique. Nos acréscimos do primeiro tempo Talleres diminuiu o placar. Para fechar o placar, Everton Ribeiro fez o terceiro gol com assistência de Bruno Henrique, aos 15 minutos do segundo tempo. Assumir a liderança do grupo com 6 pontos. Na terceira rodada, Flamengo viaja para Santiago do Chile para enfrentar a Universidade Católica do Chile. Flamengo venceu 3-2, fora de casa, aos 8 minutos do primeiro tempo. Gabigol marca o primeiro gol com assistência de Bruno Henrique, aos 16 do primeiro tempo o Isla contra empatado o jogo, ainda no primeiro tempo. Novamente o Gabigol marca aos 35 minutos do primeiro tempo, com assistência novamente de Bruno Henrique, bota o Flamengo novamente na frente do placar, aos 40 minutos do segundo tempo Lázaro ampliar o placar no Chile com assistência de Marinho, aos 50 minutos do tempo a Universidade diminuiu o placar com outro contra-gol contra dessa vez de Pablo, para finalizar o placar de 3-2 por Flamengo. A quarta rodada, Flamengo vai à Argentina enfrentar o Talleres. Pela primeira vez na Copa Libertadores, Flamengo saiu perdendo com outro gol contra, de William Arão, aos 34 minutos do primeiro tempo. Aos 5 minutos do segundo tempo, o gol de Arrascaeta empata o jogo, o gol de empate com assistência de Isla. Aos 13 minutos do segundo tempo Michel dos Santos amplia para o Talleres. Aos 24 minutos do segundo tempo, Pedro empata o jogo novamente. Final de jogo empate de 2-2. O Flamengo encaminhou sua classificação para as oitavas de finais. A quinta rodada, Flamengo volta a jogar no Maracanã, para jogar com a Universidade Católica do Chile. Flamengo venceu de 3-0, gols de William Arão com assistência de Arrascaeta aos 7 minutos e Everton Ribeiro aos 39 minutos do primeiro tempo com assistência de Bruno Henrique e Pedro aos 45 minutos do segundo tempo com assistência de Lázaro. Sexta rodada, Flamengo enfrenta o Sporting Cristal do Peru no Maracanã. Isla abre o placar com assistência de David Luiz aos 30 minutos do primeiro tempo. Aos 29 minutos do segundo tempo Pedro marcar de cabeça com assistência de Arrascaeta. 40 minutos do segundo tempo Sporting Cristal diminuiu o placar gol de Leandro Sosa. Com a segunda melhor campanha de todos na fase de grupos da Copa da Libertadores de 2022. Com uma atuação dentro de campo e com a campanha de só 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Flamengo decidiu demitir o técnico Paulo Souza. Para substituir o português, a diretoria vai atrás do velho conhecido do Flamengo, o Dorival Júnior. Com a chegada do novo técnico, vários jogadores saíram do Flamengo, como William Arão, Gustavo Henrique, Vitinho e Lázaro Andréa Pereiras. Esses jogadores saíram durante a janela de transferência para a Europa. Ainda participaram da fase eliminatória da Libertadores. Também chegaram Vidal, Everton Cebolinha, Eric Pulgar e Guilherme Varela. Nas oitavas de final da Copa Libertadores o enfrentou o Deportivo Tolima da Colômbia. No jogo de ida na Colômbia, o Flamengo venceu de 1-0. O gol de Andréa Pereiras, último gol e jogo do meia com camisa do Flamengo. Com vantagem do empate do jogo de volta o Flamengo com Maracanã lotado. Flamengo não tem pena do Tolima. Flamengo goleia de 7-1. 4 vezes de Pedro aos 5 minutos do primeiro tempo. Aos 3, 22, 34 minutos do segundo tempo. Um gol contra. Um gol de Gabigol aos 11 minutos do segundo tempo. Um gol de Matheus França aos 28 minutos do minutos. Com placar agregado de 8-1. Passando para a quarta de finais da Copa Libertadores de 2022, desta vez o adversário do Flamengo foi também brasileiro, o Corinthians. Dorival consegue resgatar o futebol de Rodinei, David Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz, com novo meio-campo com João Gomes e Thiago Maia, também de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ainda consegue botar Pedro e Gabigol jogando juntos.
para a quarta de finais da Libertadores. No jogo de ida na Arena Neoquímica, o Flamengo venceu o Corinthians, com gol de Arrascaeta no primeiro tempo e Gabigol no segundo tempo, jogando bem, sendo comparado com o Flamengo de Jorge Jesus de 2019. No jogo de volta no Maracanã, o Flamengo podia perder por um gol de diferença, mas conseguiu controlar o jogo e ainda venceu o jogo de 1-0, gol de Pedro aos 6 minutos do segundo tempo. O Flamengo classificado para a semifinal da Copa Libertadores, vencendo o confronto contra o Corinthians de 3-0. Na semifinal o Flamengo enfrentou o Vélez Sarsfield da Argentina, antes o jogo Catimba-Argentina, com piorar o gramado e fazer foguetório na porta do hotel do Flamengo na Argentina. Dentro de campo, o Flamengo deu outro show, venceu o Vélez Sarsfield de 4-0. Pedro marcou 3 gols e outro gol foi marcado por Everton Ribeiro. No jogo de volta no Maracanã, o Flamengo saiu perdendo o gol de Lucas Pratos. O Flamengo consegue. Logo empatou o jogo com gol de Pedro, o artilheiro da Libertadores, aos 42 minutos do primeiro tempo. Aos 23 minutos do segundo tempo Marinho marcou seu gol fechar o jogo de 2-1 por Flamengo. Com um placar agregado de Flamengo 6 Vélez Sarsfield 1, o Flamengo chegou na grande final. O Flamengo chegou à sua terceira final em 4 anos e a segunda seguida. Desta vez seu adversário será o Atlético Paranaense na final da Copa Libertadores da América de 2022. Será que Flamengo vai ser tricampeão da Libertadores ou o Atlético Paranaense vai ser pela primeira vez campeão da Libertadores?